Sejam todos bem-vindos aí a mais um movimento educacional que o Cerrado proporciona para todos vocês. A ideia é que a gente tenha sempre temas para atualizações, para que possa cada vez mais trazer repertório para o negócio de vocês. Então, é muito importante que vocês compartilhem temas que vocês têm interesse em saber mais, temas que vocês queiram aprimorar mais, e a ideia é que a gente possa levar esse conteúdo, sempre trazendo convidados especiais para esse momento. Então, queria desejar as boas-vindas e fazer um pedido aqui para vocês. Como somos uma comunidade, para que vocês entrem lá no grupo e façam um burburinho para as pessoas entrarem, acessarem, porque é muito importante essa aprendizagem coletiva, né? E quando a gente traz esse tipo de aprendizado, com certeza, a ideia é que a gente saia do outro lado ainda com um repertório maior. E hoje é um momento onde a gente vai falar sobre várias coisas relacionadas às redes sociais e TikTok também, mas é um momento que vocês possam também falar. Então, a ideia é que vocês tragam dúvidas, que vocês perguntem, que, sem dúvidas, se a gente não conseguir, aí no caso, a Amanda, que é a nossa convidada, mandaremos depois todas as respostas que ficarem aí nesse momento, sem né, se por algum motivo ela não souber falar. Então, sem mais delongas, vou apresentar para vocês a nossa convidada de hoje. Vou falar um pouco de quem é a Amanda. Então, a Amanda eu apresento como sendo uma grande amiga, profissional que ultrapassou para a vida pessoal. Nós fizemos uma formação em PNL, uma programação neurolinguística, ano passado, em São Paulo. E de lá, várias sinergias a gente teve aí de conteúdos, de aprendizado, para que a gente pudesse sempre impactar de alguma forma, trazendo aí os desafios, transformando esses desafios em oportunidades, que é algo que com certeza vocês fazem todos os dias no negócio de vocês. Queremos agradecer o pessoal do Cerrado, Jaque, Tiago, por oportunizar tanto aprendizado, e a ideia é que isso não tenha fim, até porque não existe fim quando a gente fala em conhecimento e aprendizado. Então, a Amanda ela é formada em administração, possui MBA em Digital Business e atua na intersecção entre estratégia e inovação. Ela tem experiências que reúnem aí metodologias ágeis, PNL, que é programação neurolinguística, como eu falei para vocês, marketing digital, incluindo redes sociais, tráfego pago e otimização digital. Além de aplicações relacionadas à inteligência artificial, que é algo que ela vai trazer bastante para vocês, tá? Trabalha aí com algumas frentes voltadas para desenvolvimento de robôs, automações inteligentes, e tem um profundo interesse na neurociências e comportamento humano, que integra as práticas de mentoria, treinamento e consultoria para criar soluções que equilibram alta performance e humanização. É isso aí, com vocês, Amanda. Muito obrigada pela sua presença, Amanda. Eu que agradeço pelo convite, agradeço também por essa apresentação maravilhosa vinda de você, Aline, muito obrigada. Uma boa noite para todos vocês que estão aqui, eu agradeço muito pelo tempo, pela atenção. Espero muito que seja uma noite produtiva. Caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para levantar a mãozinha aqui, para eu conseguir mapear que tem gente chamando. Eu espero contribuir também com essas dúvidas, caso vocês tenham. E, no geral, é isso. Eu espero que vocês gostem e que seja muito produtivo. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E antes já... Só para todo fechar o microfone, porque está ficando meio chiado. Eu acho que é o do Armando. Seu Armando, se puder fechar. Eu acho que é a TV que está ligada lá no quarto. Deixa eu desligar. Tá. Maravilha. Antes, só me justificando aqui brevemente com vocês, essa apresentação aqui, ela está em formato de site, é uma nova ferramenta de inteligência artificial, não tão nova assim, né? Mas é uma ferramenta aí de apresentação que eu estou testando. Quem está no chat consegue fechar o microfone dele. Quem chamou para a chamada? Então, acredito que seja eu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Peraí, já sei o que eu vou fazer. Um minutinho, pessoal. Deixa eu só fechar aqui, tá? Aqui só aparece para eu fixar ainda. Deixa eu pular a apresentação. Pega de novo. Ninguém mais consegue, né, por aí. Não, eu tentei aqui, mas Não. não dá. Você tem que ir lá no Pessoas, aí no seu lado direito tem os microfones, aí você clica. Ah, tá. Eu estava tentando de outra forma. Peraí. Da Andréia Campos também está aberto. Aí fechou. Isso, eu só ia falar que só ela que consegue fechar. Fechei aqui. Mais alguém? Não. Não, né? Pronto. Então, deixa eu voltar aqui e compartilhar novamente. Pronto. Aproveitando aqui, deixa eu explicar aqui para vocês uma coisa. Ver se vai dar certo aqui. Mandei. São duas telas, pessoal, então. Agora sim, agora tudo certo. Então, só para me justificar, vocês vão perceber essa apresentação num formato um pouquinho diferente. Eu tentei deixar ela em um formato de site, justamente para testar, mas também para encaminhar para vocês conseguirem ver em tempo real aqui comigo, enquanto eu estou apresentando, caso vocês queiram acompanhar por aí também, eu encaminhei o link desse site aqui no chat da nossa conversa. E além disso, caso vocês queiram consultar após o nosso bate-papo aqui, vocês terão acesso a esse documento que eu tentei deixar assim bem completo e cheio de dados aqui para a gente, tá bom? Então, antes de mais nada, eu só queria reiterar aqui que é uma alegria estar aqui com vocês, empreendedores aí da área de turismo, da área da experiência. E aí eu fiquei pensando, né? Nossa, como que a gente pode resumir essa área? Como que a gente pode pensar, né, nesse setor? E aí uma palavra que veio assim na minha mente, que é um setor mágico e ao mesmo tempo único. E por quê, né? Essa área, esse setor, a gente está trabalhando aí com sonhos, com memórias. E se a gente for parar para pensar, os melhores momentos da vida de alguma pessoa, de algumas pessoas, podem ser aí nos negócios de vocês ou nas experiências que vocês proporcionam. Então, é uma baita responsabilidade, né? Então, eu achei isso muito, muito legal e fiquei muito entusiasmada em trazer esse conteúdo para vocês. Antes de mais nada, então, vamos começar aqui com o nosso conteúdo, que é inteligência artificial e redes sociais. E aí, quando a gente fala das redes sociais e de inteligência artificial, o que está em jogo, né? É justamente como que a gente pode ampliar essa experiência no momento certo para o público certo. Então, não é só fazer, é entender o momento e o público. E para a gente entender cada momento desse público certo, a gente precisa entender a jornada como um todo. E aí eu trouxe aqui para vocês essa imagem aqui, que é o novo bumerangue, né, da experiência e de como essas pessoas que interagem com o negócio de vocês, como que é a jornada desse consumidor. Vocês estão conseguindo ver a imagem com qualidade? Mandem um joinha se sim. Ah, perfeito, já vi aqui. Maravilha. Então, aqui a gente tem 5 etapas e a gente vai analisar três tipos de análise, né? Começando aqui pela jornada do consumidor. A gente sempre começa na descoberta, seguindo ali da consideração, depois da possível conversão ali, a compra, né? Caso a gente consiga fazer a conversão, a experiência própria desse consumidor e, por último, a experiência compartilhada. Então, aqui é a jornada do consumidor. Quando a gente pensa na experiência como marca, como que é essa jornada, né? A gente começa aqui com a identificação, então a pessoa precisa ter a identificação com a marca, seguido ali do encantamento, depois a validação, depois a impressão, então na experiência a pessoa vai ter as determinadas impressões que o negócio de vocês está proporcionando, e por último aí a expressão. Essa expressão pode ser através de um depoimento, através de um stories. Então, essas são as 5 etapas da experiência da marca. E quando a gente pensa no status da persona, depois eu vou explicar um pouco melhor sobre persona, mas vamos pensar aqui como um cliente real de vocês. Como que é esse status, né?
A gente tem aqui um público frio, que, na verdade, no momento da descoberta, né, como que a gente pode imaginar essa pessoa esse público frio nesse momento aqui, ó, nessa primeira etapa? Aqui, o cliente, ele está vivendo ali a sua realidade, ainda sem conhecer muito bem a sua marca, sem saber, sem ter o reconhecimento ali, necessariamente, de uma dor que ele tenha, ou de um desejo que ele tenha, ou de uma necessidade que ele tenha. E aí, ele ainda não sabe que você, como negócio, pode resolver aí essa dor, essa necessidade ou esse desejo. Então, um exemplo aqui na área de turismo. Um viajante aí que sonha com descanso, mas ele ainda não sabe onde ir. E aí ele começa ali no TikTok ou no Instagram, tá ali vendo os vídeos curtos, e aí ele viu ali um Reels com uma cachoeira, ou com uma trilha, ou com uma pousada charmosa, ou com uma experiência. Ele tem a sensação que ele quer um descanso ali, que ele quer ter um momento tranquilo, mas ele não sabe muito bem que você tem essa solução. E qual que é essa solução? O serviço ou o negócio que você oferece. Então, aqui a gente está falando do público frio. Quando a gente começa aqui a entrar aqui no público quente, aqui no lead quente, o que a gente está trabalhando, né? É a consideração, a gente já está aqui nessa etapa, que é a consideração e a conversão, que é onde acontece a compra. Então, é quando você, empreendedor, dono de um negócio, vai mostrar um novo caminho, ou seja, a sua marca como solução. E aí, o cliente ele passa a considerar a experiência que você oferece e validar, né, se ele confia em você, se decide comprar ou se não. Então, aqui ele está no momento de consideração, de falar, será que é isso, será que não é? E aí, qual que é o comportamento desse consumidor? O que ele costuma fazer nessa etapa aqui, ó, consideração e compra? Ele vai ver depoimento, ele vai ver avaliação, ele vai olhar os conteúdos, ele pode olhar um site, ele pode procurar por promoções claras ali, que ele consiga entender qual é a oferta, e aí ele vai escolher a solução ideal para a dor, para o desejo ou para a necessidade dele, tá bom? E quando a gente fala aqui na terceira, nas últimas etapas, que é a experiência própria e experiência compartilhada, que é o momento da transformação. E é aqui que acontece a entrega real da experiência. Então, o cliente ele vai viver a jornada, ele vai ter impressões, ele vai se emocionar. Então, se a experiência é boa, ele vai compartilhar de alguma forma. Seja Reels, seja por Stories, de alguma forma ele vai compartilhar. E aí virar um promotor da marca. E aí vocês percebem aqui que o ciclo, ele se repete? Então, aqui na experiência compartilhada, ele pode ser impactado alguém que segue ele ali, algum amigo, algum familiar que viu esses stories, que viu esse Reels, que viu algum conteúdo, e aí essa pessoa que, por algum motivo, viu esse conteúdo compartilhado, essa outra pessoa já começa aqui nessa etapa da jornada, que é a descoberta. Até aqui fez sentido essa explicação? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fez sentido? Então, combinado. Vamos continuar aqui. E aí, a gente falou aqui, né? No começo eu falei aqui, né? Que a gente precisa ampliar essa experiência no momento certo. Então, a gente viu aqui o momento para o público certo. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o público certo. Deixa eu melhorar aqui. Então, agora que a gente já conhece a jornada, a gente vai conhecer a pessoa que trilha essa jornada. E antes da gente conhecer a pessoa que trilha essa jornada, eu quero compartilhar esse pensamento de Simon Sinek, que eu gosto muito, que é assim, ó, 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Então, se vocês, se nós não entendermos de pessoas, a gente não entende de negócio. Então, é muito importante a gente conhecer as pessoas que, de alguma forma, interagem com o nosso negócio, tá? E aí, eu gosto de trazer essa imagem aqui, porque muitas pessoas acabam não sabendo exatamente o que significa persona e acaba confundindo um pouco com o público-alvo. E tudo bem, não tem problema. Eu espero que a partir dessa imagem aqui, a gente não confunda mais, tá bom? Então, aqui, vamos supor que todas as pessoas dessa imagem aqui são o público-alvo. Ou seja, pessoas de 25 a 34 anos que gostam de fazer trilha, que moram na região tal,
Vocês percebem que aqui a gente está olhando o público-alvo, informações gerais e genéricas, por muitas vezes? Quando a gente fala de persona, a gente coloca uma lupinha em uma única pessoa, assim como está aqui na imagem. Então, vamos supor que essa pessoa aqui é a nossa persona. Ela deixa de ser mulher de 25 a 34 anos e ela se torna a Mariana, que tem 32 anos, que tem um filho, que quer descanso, porque trabalhou muito, é uma empreendedora que trabalha mais de 16 horas, mais de 9 horas aí por dia. Então, a gente consegue perceber quem que é essa pessoa, e mais um detalhe, quais são as dores e os desejos, né? Então, isso é muito importante para todo negócio. E aí, muita gente pergunta, né? Ah, mas por que é tão importante a gente conhecer essa persona, né? Por que é tão importante? Porque a gente conhecendo essa persona, a gente para de falar, para de tentar falar com todo mundo e direciona a nossa comunicação para quem realmente importa, para quem realmente é o nosso público ideal, para quem faz sentido para o nosso negócio. O segundo ponto, a gente consegue ter facilidade na escolha da linguagem. Como que essa pessoa se comunica? Ela gosta mais de meme ou não? É uma pessoa que é mais formal ali, que gosta de uma linguagem mais técnica? Em qual rede social essa minha persona está? Será que ela está mais ali no TikTok, mais no Instagram? Será que ela está no LinkedIn? Onde está essa minha persona? Quando a gente consegue identificar essa persona no detalhe, a gente consegue entender também aonde que a gente vai encontrar essa persona. Faz sentido até aqui? Um outro ponto é os últimos 2 pontos aqui. A gente também tem mais facilidade em mapear a objeção. Aí fica muito mais fácil da gente criar um funil de vendas ali, ou até mesmo um processo de atendimento eficaz. E, no geral, sem uma persona, a nossa estratégia ela fica muito genérica. E com a persona, ela se torna mais direcionada, mais eficiente e mais humanizada. Até aqui, ok, né? E aí, eu vou voltar um pouquinho aqui. Depois que a gente conhece aí a nossa persona, a gente consegue entender, como eu falei, né? Quais são as necessidades, quais são os desejos e quais são os comportamentos. Por conta de tempo, eu não vou passar por todas elas, porque eu dei alguns exemplos aqui. Mas, como vocês têm acesso a esse link, vocês podem olhar com mais calma depois. Só citando aqui, não, é isso mesmo. Aí vocês conseguem dar uma conferida com mais calma depois através do link. Uma informação importante aqui, tá? A persona, ela não vai ser uma só, tá? É múltiplas, então é mais de uma e não é fixa. Ela pode mudar no decorrer do tempo. Então, essa é uma informação importante também. Outro ponto que eu quis muito trazer aqui para vocês também, que é muito importante no momento que a gente fala de rede social, é o mapa da empatia. Alguém já ouviu falar em mapa da empatia? Legal, muito bom. E aqui a gente consegue também identificar o que a pessoa sente, o que a pessoa vê, o que essa pessoa fala, o que ela faz, o que ela escuta. Então, só trazendo aqui um breve exemplo, falando de rede social, né? O que ela pensa e o que ela sente? É uma pessoa que quer sair da rotina estressante do trabalho, é uma pessoa que busca liberdade, adrenalina, novas experiências. O que ela está vendo aqui? Ela está vendo amigos postando fotos em destinos variados ali no Instagram. Ela vê a crescente oferta de experiências ali ao ar livre, no turismo. Então, se a gente for parar para pensar, olhar cada um desse mapa da empatia com calma, a gente consegue ter mais facilidade em desenhar os nossos entregáveis, desenhar o nosso conteúdo, desenhar os nossos anúncios, os nossos criativos. Então, é muito importante, tá bom? Continuando aqui, então, vamos entrar agora um pouquinho no assunto da inteligência artificial. E antes de falar sobre a inteligência artificial, quero só comentar brevemente o que é a inteligência artificial de forma bem resumida, tá? É uma tecnologia que aprende padrões e toma decisões ali parecido como os humanos tomariam essas decisões. Basicamente, é isso. A gente tem três formatos, né? Que é a generativa, que é o ChatGPT, que ali cria texto, cria imagem, cria vídeo. A gente tem a preditiva, que é aquela que analisa os dados ali, prevê comportamento.
E a gente também tem a automação, né, que executa ali tarefas repetitivas. Como a Aline citou no início do nosso bate-papo aqui, a gente trabalha com automação de atendimento no WhatsApp, e isso é muito importante, aumenta muito o número de conversão, ainda mais quando a gente fala de um negócio de desejo, né? Não é uma necessidade. Então, a pessoa está ali no Instagram, está ali na rede social, viu um anúncio de um de vocês, provavelmente ela vai ver esse anúncio no horário fora do trabalho, então fora do horário comercial. Ela pode ser que ela mande também essa mensagem fora do horário comercial. O cenário ideal é que tenha alguém ali de prontidão para receber esse lead quente e tentar efetuar a conversão, tirar as dúvidas, criar uma conexão ali com essa pessoa interessada. Então, só fazendo uma breve explicação aqui do que é a inteligência artificial. E aí, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente precisa falar de prompt, que é muito importante. Nada mais é do que um comando, uma instrução que você dá para a inteligência artificial. É um gatilho que vai ativar aí o poder da inteligência artificial. E aí, eu trouxe quatro pequenas dicas para você ter um bom prompt. O ideal é que a gente tenha clareza, que a gente sempre vá direto ao ponto, sem ambiguidade, que a gente também tenha contexto, então explicar a situação ou objetivo, explica o cenário do seu negócio, explica o que você faz, o que você oferece. Detalhe, então inclui exemplos, formato esperado ou público, e aqui o resultado esperado, como que a resposta deve vir. Então, através de uma lista, através de um texto curto, através de um carrossel. Então, esse é o prompt. E aí, como a gente está falando de persona, eu separei aqui um prompt pronto para quem não tiver a persona definida, para a gente conseguir criar uma com a inteligência artificial. Mas, antes da gente seguir aqui, eu queria ouvir um pouquinho como está os participantes aqui. Vocês já têm uma persona desenhada, não tem ainda? Como que está? Quem quiser compartilhar. Ali, a Jaque já tem, né? Legal. Então, eu vou só mudar aqui. Ai, perdão. A gente metrificar bastante na questão do que vem nas redes sociais, né? Nos Instagram, então a gente consegue visualizar. E o interessante é que a maioria dos nossos Instagrams acabam sendo muito parecidos um com o outro, né? As pessoas são muito próximas, bem parecidas, e sem o orgânico, sem o pago. Muito, muito legal isso, Jaque. Mas aí, no Instagram, você tem ali os dados, né? E através daqueles dados de público-alvo, você fez uma transformação em persona. Isso. Acha que isso dá certo? Olha, aqui eu até tinha que fazer um comentário antes de falar aqui da gente criar a persona com a inteligência artificial, e aí você perguntando se deu certo, eu vou fazer esse comentário já respondendo. Quando a gente vai desenhar a persona, o melhor cenário é que a gente faça essa entrevista, essa análise, essa busca com pessoas reais, com clientes reais. Então, esse é o cenário ideal. Então, caso você tenha ali um CRM, você tentar coletar essas informações através do seu CRM, da sua base de contatos de clientes, enfim. Só que a inteligência artificial, ela é uma aliada da gente. Então, ela tem acesso a informações da internet toda, informações de dados que a gente não consegue nem mensurar completamente. Então, o cenário ideal, além desse que eu citei, que é da gente ver os dados reais do CRM, o que a gente pode fazer é um trabalho em conjunto. Poxa, deixa eu ver o que eu tenho de cenário real e deixa eu ver o que o ChatGPT, o que o Gemini, o que a inteligência artificial consegue contribuir. Porque tem dado, tem matéria mesmo, tem dados para isso. Então, consegue te ajudar com essa finalidade. Então, o cenário ideal, ver o real e também pedir uma ajudinha aí para a inteligência artificial, que acaba nos ajudando muito e também surpreendendo. E aí, o que eu respondeu aí, Jaque? Ah, então tá bom. E aí, o que eu fiz aqui? Eu deixei um exemplo pronto aqui de prompt, deu até um trava-língua agora, pronto de prompt, para que a gente consiga fazer um teste aqui em tempo real aqui para eu mostrar para vocês como que vocês podem fazer aí, quem não tem,
claro que vai fazer essa questão de olhar dados reais, mas que também já pode dar uma olhada aqui com a inteligência artificial para fazer também. Então, deixa eu entrar aqui no Gemini. Deixa eu entrar aqui. Ah, não, estou no lugar errado. Peraí, só um minutinho, pessoal. É que são tantas telas. Aqui, foi. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir em nova conversa. E o meu prompt, ele é assim, ó. Eu quero que você crie uma persona. Vocês estão conseguindo ver? O que eu dei um zoom? Assim, fica melhor, né? Aí tá bom. Perfeito. Então, ó, eu quero que você crie uma persona detalhada para o cliente ideal do meu negócio. Aí aqui, vocês estão vendo que tem uma chave aqui para você colocar qual que é o seu negócio. Eu vou colocar aqui uma pousada na serra. Pode ser ou vocês querem dar um outro exemplo? Bom, vamos deixar esse então. Então, o cliente ideal do meu negócio de pousada na serra. E aí eu quero que você dê um nome fictício e dados básicos da persona. Idade, profissão, estilo de vida. Liste suas principais dores e necessidades em relação ao turismo, à experiência. Aponte os desejos que essa pessoa gostaria de realizar e descreva os comportamentos típicos dessa persona. Então, eu vou enviar aqui para ver o que o Gemini vai trazer aqui para a gente. Ó, já criou. Então, a persona aqui dessa pousada na serra é só um exemplo, tá? O nome dela é Mariana Santos, ela tem 34 anos, ela é uma analista de marketing. Eu não vou detalhar só para a gente ganhar tempo, e eu quero só trazer um exemplo aqui. E aí eu só vou dar um exemplo de dor. Então, ela tem uma necessidade aí de se desconectar, a rotina digital e os estresse da cidade deixam a Mariana esgotada, tá? E um desejo é ter uma experiência única. Ela quer ter história para contar, isso pode ser uma trilha com uma vista deslumbrante, um jantar romântico à luz de velas, ou a oportunidade aí de conhecer um produtor local. Então, vocês conseguem perceber que com um simples prompt, a gente conseguiu ter informações que não necessariamente são super reais, mas que com base nos nossos dados, com base na sua experiência, com base na sua experiência mesmo, a gente consegue adaptar e otimizar. Faz sentido? Então, é algo que a gente já pode colocar em prática hoje, tá? Para ontem. E aí, eu vou colocar eu acho que todo mundo já tem o acesso, mas é gemini.google.com. É uma ferramenta gratuita, tá bom? Todo mundo pode ter acesso de forma gratuita aqui. Bom, então vamos continuar aqui. Deixa eu vir para cá. E aí, como eu falei, né? A inteligência artificial ela pode trazer ótimas informações, ideias e caminhos, mas não significa que tudo deve ser usado ao pé da letra. É essencial que a gente tenha aí o senso crítico e faça essa análise, tá bom? E quando a gente fala aí da persona, a gente já entendeu o nosso público, entendeu assim, por cima, né? Porque é muito mais detalhado. Mas então, a gente já entendeu aí qual que é a jornada desse consumidor, a gente já entendeu quais são os caminhos, né, para a gente desenhar essa persona, e o que a gente faz com isso, né? Porque só conhecer não basta. Então, a grande questão é como que a gente vai transformar esse conhecimento em algo que realmente chama a atenção da gente que chama a atenção dessa audiência, dessas pessoas que vão se relacionar com vocês, e como que a gente gera a conexão. E é aí que entra o conteúdo que vai gerar a conexão. Quando eu falo conteúdo, eu estou falando de posts, eu estou falando de reels, eu estou falando de stories, eu estou falando até mesmo de anúncio, porque não deixa de ser um conteúdo, porque está passando ali no feed, nos stories de quem você está anunciando. Só que antes da gente falar sobre conteúdo e como que a gente vai fazer, vamos aqui olhar juntos algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado e ter atenção, tá bom? Então, vamos olhar aqui as 6 coisas que impactam negativamente o seu perfil aí nas redes sociais, nas mídias sociais. Com 34% aí no ranking, as pessoas param ali, não tem uma percepção negativa do seu negócio, quando o seu Instagram está muito focado na autopromoção. Compre, 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 esse é o melhor, vem aqui, compra aqui, vem aqui, reserve.
34% das pessoas têm uma má impressão, têm um impacto negativo com esse perfil com muita autopromoção. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. As pessoas, quando entram na rede social, elas não estão entrando para ver promoção, para ver propaganda, para ver algum tipo de publicidade. Elas estão entrando porque elas querem socializar, por isso que é rede social, porque elas querem se entreter, porque elas querem conversar. Então, a gente precisa ter esse cuidado de, quando a gente for fazer um conteúdo, a gente fazer um conteúdo com entretenimento, mas, enfim, a gente vai falar disso daqui a pouco. 32%, né, tem um impacto negativo com conteúdos de baixa qualidade, 27% quando não responde ali os comentários ou os directs, 26% com respostas lentas ali, né, nos comentários ou directs, então é importante a gente ter ali, de repente, uma automação ou uma pessoa dedicada a essa função. 16% difícil quando tem dificuldade de encontrar ali a marca nas mídias sociais. Então, uma dica importante aqui, por exemplo, vamos supor que a pessoa está procurando ali um passeio, uma pousada, alguma experiência ali no Google Maps. É muito importante que, se caso você tenha ali a ficha do Google Maps, que é muito importante ter também, mas nessa sua ficha do Google Maps, é muito importante que você vincule o seu Instagram, que você vincule as suas redes sociais ali na ficha mesmo, sabe? Nas conexões oficiais. O seu WhatsApp também é importante, o seu telefone, o seu site, caso você tenha, porque isso é mais facilidade para essas pessoas te encontrarem, para consumir mais ali do seu conteúdo ou da curiosidade que ela tem. E, para encerrar aqui, 14% tem um impacto negativo quando tem pouca frequência de posts, tá? Essa fonte aqui é da MLabs, uma empresa de tecnologia, de social media, né? E eu recomendo que depois vocês sigam a página, tem algumas dicas muito legais e que vocês podem colocar em prática. Bom, agora vamos falar de qual tipo de conteúdo mais atrai a atenção dos brasileiros, né? Então, em primeiro lugar, aí, queridinhos são os vídeos curtos. Reels, TikTok, YouTube Shorts. Então, esse tem um percentual de 64%. Vocês conseguem perceber o comportamento ali, como foi interessante, porque antes o Instagram, ele não tinha ali o Reels, né? Era só feed. Depois que o TikTok que entrou no mercado e começou a ter todo o sucesso que tem hoje, que vai ter cada vez mais, o Instagram incluiu ali o Reels e o YouTube e os Shorts, justamente por entender que o consumidor hoje, o consumidor digital, ele quer vídeos, e de preferência vídeos curtos. Então, por esse motivo que essas outras redes sociais também se adaptaram para conseguir ter mais a atenção. Hoje a atenção é uma coisa muito valiosa, muito cara, né? As empresas pagam por atenção, né? No entanto, tem o anúncio pago, o tráfego pago, né? Então, isso é muito importante. Mas, continuando aqui, em segundo lugar, com um percentual de 55%, nós temos os stories no Instagram, seguido de fotos, textos curtos, link para notícias, vídeos longos e textos longos. Vocês percebem que aqui o pessoal está gostando ali de ler, né? De ler textos longos, pelo menos na rede social. Então, é um dado legal para a gente também. E aqui eu trouxe um outro dado muito legal, que são os 10 motivos aí para a pessoa parar para o consumidor digital parar de deixar de seguir um perfil aí nas mídias sociais. Então, em primeiro lugar aqui, um percentual de 54%, é clickbait, então enganar intencionalmente. Então, fique nesse vídeo que eu vou te dar um presente no final. Sabe, qualquer enganação ali no começo do vídeo, as pessoas tendem a parar de seguir por esse motivo. Eu acredito que aqui não tenha ninguém nesse perfil, mas é importante a gente saber para evitar. Em segundo lugar, conteúdo inautêntico. Então, se tem muita cópia, se tem algo muito, irrelevante, sabe? Só mais um no meio de toda aquela multidão de atenção. Então, esse está em segundo lugar. Acompanhado de conteúdo chato ou que não me atrai. Olha que engraçado, né? Tá entre parênteses, não me atrai. Pode ser que essa pessoa que te deixou de te seguir não necessariamente seja algo ruim. Pode ser algo bom, porque a gente está filtrando com quem a gente quer falar. Às vezes a pessoa começou a te seguir por um motivo, e por algum motivo ela viu que não fazia mais sentido continuar te seguindo, e aí parou.
E falando sobre isso, é até uma observação importante, né? Às vezes a gente vê as trends ali, as dancinhas, não estou falando que é o caso de vocês, eu não estou falando que é certo nem errado, vai de cada negócio, da estratégia de cada negócio. Mas, às vezes, as pessoas falam, eu quero fazer um vídeo de dancinha, de qualquer coisa, porque eu quero viralizar. Ok, mas será que é importante, será que é tão importante mesmo eu viralizar? Será que todas as pessoas que começarem a me seguir vão consumir do meu produto, vão consumir do meu serviço, ou é o meu perfil de cliente ideal? Então, é importante a gente pensar sobre isso, né? Às vezes a gente fica pensando muito, eu quero mais seguidores, seguidores. Ok, mas e os seguidores que você tem? Você já consegue vender para eles? Você já consegue impactar os seguidores que você tem? Você já consegue conversar com os seguidores que você tem? Por que que você quer mais? Não é errado querer mais, tá? Tudo bem a gente querer mais, mas é importante a gente fazer essa reflexão também, tá bom? Só para continuar aqui, então, os outros motivos, conteúdo, forçar a reação para aumentar engajamento, conteúdo repetitivo, olha aqui de novo a autopromoção, né? Provocar comentário genérico, passar do ponto para entreter ou chamar atenção, não interagir ou responder à comunidade e o uso indevido de gírias. Então, esses são os 10 motivos. E aí, a gente já entendeu o que não é tão legal para o conteúdo, e a gente vai falar do que pode ser muito legal para o conteúdo de vocês. E aí eu vou falar de 3 editorias, 3 linhas editoriais, assim, como vocês quiserem entender. Tem mais, tá? Eu trouxe essas 3 porque eu queria trazer alguns links legais que eu acho muito legal de compartilhar, mas tem mais, e aí pode ser um assunto para um próximo bate-papo. Em primeiro lugar, essa editoria, né, essa linha editorial, é eu fazer conteúdo, eu fazer um post, eu fazer um Reels com base no que as pessoas estão buscando, com base no que as pessoas estão interessadas. E como que a gente pode fazer isso, né? Deixa eu ajeitar aqui, porque eu vou entrar numa outra tela. Só um minutinho. Aí, foi. Ó, quando vocês entrarem no link que eu mandei aqui no chat, vocês clicando aqui em cada um, vocês vão ter acesso a esses sites que eu vou entrar aqui agora. Eu já deixei aberto para facilitar, porque eles são meio chatinhos, você tem créditos, né, moedas, porque eles são pagos, então você tem um limite por dia. E aí eu quis deixar já prontinho para facilitar aqui o nosso bate-papo. Então, aqui é o Answer the Public. Meu inglês não é muito bom, tá? Mas o que a gente faz aqui? A gente insere um tema, uma marca ou um produto e a gente consegue ver como que as pessoas buscam de acordo com esse tema nos buscadores, Google, enfim. Então, eu vou mostrar um aqui para vocês. Vocês podem colocar qualquer palavra aqui, tá bom? A Paula Rocha pediu para enviar o link novamente. Deixa eu enviar aqui. Só um minutinho, pessoal. Alguém já conseguiu enviar? Será que você consegue enviar, Aline, por favor? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Se não conseguir, você me fala que eu envio, tá? A Nani conseguiu. Perfeito. Olha só que legal. Deu aí? Acho que foi sim, Aline. Tá. Obrigada, obrigada. Então, eu coloquei aqui a palavra cerrado, mas a gente pode colocar qualquer outra palavra, como eu falei. E aqui, ele traz os principais buscadores aqui. Então, cadê? Tinha aparecido. Aqui, ó. Do Google, né? Como que as pessoas procuram. Então, cerrado, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas só para vocês perceberem aqui como que as pessoas buscam através de perguntas, né? Então, cerrado, como que é? Cerrado, como é a vegetação? Cerrado, como é o clima? Onde Cerrado se localiza? O que é Cerrado brasileiro? Por que Cerrado, berço das águas? Vocês percebem quantas perguntas? Eu estou passando aqui de forma muito breve, muito resumida, mas vocês percebem que se vocês, como proprietários de negócios da região, eu estou dando um exemplo genérico, mas que vocês podem aprofundar de acordo com a realidade do negócio de vocês. Então, por exemplo, vocês concordam se Cerrado, como é? Se eu sei que tem gente procurando por isso, eu não posso fazer um conteúdo falando, você que tem dúvida de saber como é o Cerrado e as maravilhas que a gente tem por aqui, vem nesse vídeo que eu vou te mostrar.
É um exemplo muito genérico que eu estou dando aqui, mas vocês podem se inspirar e fazer conteúdo. Então, aqui, ó, são perguntas, tá bom? Então, aqui ele mostra, ó, perguntas com o teor como, tá vendo aqui escrito como? Perguntas com teor são, perguntas com quem, então, quem pode fazer testamento cerrado? Quem descobriu o cerrado? Quem mora no cerrado? Tem aqui o quando, então, quando o cerrado foi criado? Cerrado, quando chove? Então, é uma dúvida das pessoas. Essa ferramenta está trazendo essas informações para a gente. E aí, Amanda, por que eu faria um conteúdo desse, falando sobre o clima do cerrado? O motivo é, pensa uma pessoa procurando o clima no cerrado, ela pode ter interesse de visitar, ela viu um Reels, um post, uma matéria, enfim, algo do seu restaurante, da sua pousada, da sua empresa de experiência, e ela falou, nossa, eu nem estava pensando em fazer esse passeio de balão aqui, por exemplo, mas eu vou fazer, eu gostei, entrei nesse Instagram aqui, tirou minha dúvida, eu vi aqui, me gerou o desejo, eu quero fazer. Faz sentido isso, gente? E aí, além dessa questão do qual, do porquê, do como, do que, a gente também tem as perguntas mais detalhadas aqui. Então, qual é a região do Cerrado? Qual é a fauna? Então, ó, vocês podem colocar o negócio de vocês. Pode colocar balão, canoagem, enfim, trilhas, diversos. Vocês podem colocar aqui e saber o que as pessoas estão procurando sobre o meu negócio. Então, essa é uma das ferramentas que eu trouxe, que a gente pode usar. Além dessa, tem a Also Asked também, ela faz basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui, só que com outros detalhes diferentes. E também tem o Google Trends, que é muito legal também, que ele traz em tempo real algumas informações. Então, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, a gente consegue ver o que está em alta do lugar onde a gente está agora. Então, de acordo com a sua localização, você vai conseguir ver o que está em alta. Eu vou procurar aqui uma outra palavra, uma outra questão. Deixa eu ver aqui o que eu posso colocar. Gente, vocês querem me ajudar? Nani, Aline, Rafael, deixa eu ver quem mais que eu tô. Seu Armando, Aline, outra Aline, Tânia, Nani. Alguém quer me dar uma ajuda aqui do que eu escrevo? Vou puxar a sardinha para o meu lado. Ecoturismo. Futurismo? Que demais. Ecoturismo. Ecoturismo, que demais também. Ecoturismo. Vamos ver aqui. Ó, aqui está trazendo os dados de ontem, mas a gente pode colocar, ó, nos últimos 7 dias, nos últimos 30 dias, e pode comparar. Ecoturismo comparado com futurismo, por exemplo. Ou ecoturismo comparado com viagens. Então, é legal também de vocês irem testando. Então, ó, quando a gente fala de ecoturismo, qual que é o lugar que mais teve interesse por sub-região? Em primeiro lugar está o Distrito Federal. Em segundo lugar, Minas Gerais. Em terceiro lugar, Paraná. Em quarto, Santa Catarina. Em quinto, São Paulo. Olha só que interessante até para anúncio também. Poxa, eu estou no Distrito Federal, ok, mas eu também tenho oportunidade aqui em Minas Gerais. Será que não, por mais que eu rode um anúncio, de repente, mais na minha região, ou se é nível Brasil também é interessante, mas será que eu não posso segmentar minha campanha um pouco mais aqui em Minas Gerais, já que eu estou vendo que tem um interesse aqui? Então, olha só as análises e os insights que a gente pode ir tirando de acordo com essas pesquisas. Então, ó, quando a gente pensa em assuntos relacionados, quintal de casa, ecoturismo, agência de turismo, eu acredito. Parque, assunto, Parque Santa Branca, ecoturismo, Campinas, município em São Paulo. Talvez esse aqui seja um concorrente, não sei, não estou afirmando, mas pode ser que seja. Olha que oportunidade de tentar ver o que é esse Parque Santa Branca. Deixa eu ver, deixa eu procurar, deixa eu me inspirar, deixa eu ver as falhas, as fraquezas, as oportunidades, as forças. Então, são oportunidades para o negócio de vocês, tá? Então, fiquem tranquilos que todas... Ó, o Nomads Adventures ali já falou que é em Teresópolis. Legal? Legal. E é sócio lá ainda por cima. Aí, ó, olha que empresa boa que você é sócio. Está aqui nos principais aqui das pesquisas. Ou seja, está dando certo, né?
Tá dando certo. Quem mais quiser entrar como sócio, é só falar aí com ele. Visionário. Olha, eu saiu da minha pesquisa que foi lá para baixo. Pessoal, como que tá até aqui? Tá dando para entender? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Ou eu posso continuar? Acho que eu posso continuar então, né? Opa, estou subindo aqui de novo, gente. Espera aí. Então, aqui a gente já passou. Então, a gente está aqui na editoria, no que as pessoas estão buscando. Então, como que eu posso fazer conteúdo? Com base também no que as pessoas estão buscando. Isso é ótimo. Agora, a segunda opção de linha editorial é com base na identificação, que é o que a gente falou, observando as dores, as necessidades e os desejos do seu público. E como que a gente pode fazer isso? Olhando os posts, os comentários nos posts ali dos nossos concorrentes, comentários nos vídeos do YouTube. Gente, os comentários do vídeo do YouTube têm tanta informação rica, tanta informação de que, poxa, nossa, de repente um canal de viajante, que às vezes a pessoa fala assim, dúvidas que tem ali nos comentários desse vídeo no YouTube, feedbacks também. Então, a gente precisa estar atento ali no que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão comentando. E o melhor lugar para achar isso é nos comentários. Seja de Instagram, seja de TikTok, seja de YouTube. O importante é você estar ali de olho no que está acontecendo. Uma outra forma também da gente conseguir saber o que as pessoas, quais são as dores ali, o que elas acham, é através da caixinha de perguntas dos stories. Então, você tem um negócio ali de ecoturismo. No ecoturismo, quando você busca ecoturismo, o que mais você está buscando? Coloca uma enquete ali para você saber o que mais que a pessoa busca. O que mais que as pessoas buscam? Ah, nossa, eu vi que X passeio, X atividade tem mais preferência. Poxa, deixa eu fazer um conteúdo sobre essa atividade que tem mais preferência, deixa eu tirar as dúvidas dessa atividade que tem mais preferência. Ou, por exemplo, quando você pensa em ecoturismo, o que você não gosta de jeito nenhum? O que aconteceu? Qual foi a sua experiência negativa com o ecoturismo? Ah, foi tal coisa. Ok, eu já sei que aqui eu não posso errar. Eu já sei que aqui eu preciso cuidar disso, porque talvez tenha no meu negócio, mas eu não posso mais deixar isso acontecer. Faz sentido? E aqui eu coloquei, né? Comentário de concorrente, comentário em canal no YouTube, comentário em página de viajante, enfim. Essa é a segunda forma, a segunda oportunidade, na verdade, da gente criar conteúdo. E conteúdo que faça sentido. Uma coisa muito legal também, que não está aqui na pauta, mas eu quero trazer aqui para vocês. É referente a conteúdo mesmo, frequência de conteúdo. Às vezes a pessoa pensa, nossa, eu preciso ter conteúdo todo dia, eu preciso postar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Calma, relaxa. Será que você precisa postar todos esses dias mesmo? Claro que quanto maior a frequência, mais chance você tem de ser encontrado. E quanto mais visto você é, mais lembrado você é também. Mas faça uma pergunta de, será que eu quero ser visto com quantidade, mas sem qualidade? Ou seja, postando, às vezes, coisas que não façam tanto sentido só para fazer um checklist ali na postagem, ou não, eu quero fazer um conteúdo que as pessoas vão se identificar, vão gostar e vai aumentar ali minha autoridade, minha percepção de marca. Então, isso é importante da gente pensar também. Isso que eu falei agora. Bom, o último tema trabalhado aqui de linha editorial, de editoria, é o de identificação. Agora a gente vai para a trending. E como que ela funciona, né? Eu não coloquei no modo apresentação, que já eu vou mostrar esses links aqui para vocês, aí eu não preciso ficar entrando e saindo, tá? Mas não está atrapalhando para ver não, né? Então, tá bom. Não, dá para ver. Tá bem, né? Beleza. Então, a trend, ela funciona assim. A gente observa assuntos, músicas, hashtags, memes e os formatos que estão em alta. E se fizer sentido para o seu negócio, se fizer sentido para a sua missão, para a sua visão, para os seus valores, para a identidade do seu negócio, aí sim você vai entrar na trending ou não, tá? Além disso, adaptar essa tendência para o contexto do seu negócio. Quem nunca viu algum conteúdo de nutricionista falando assim, troque isso por isso. Troque, deixa eu pensar um exemplo aqui, troque pão por tapioca, por exemplo. Eu acho que isso nem funciona mais.
Mas aí a gente pode pensar, como que eu posso adaptar isso para o meu negócio? Se eu sei que está funcionando, se algumas pessoas estão fazendo, como que eu posso adaptar isso para o meu negócio? Então, é legal de pensar também. E criar conteúdo que o público reconhece como atual, né? Como ali a sua identidade. E aí, para isso, eu trouxe 2 links para vocês, que é o Ads do TikTok e o Trends do Pinterest. É só clicar no link também, vocês vão ser direcionados automaticamente. Eu vou entrar aqui pelo do TikTok. E olha que legal essa página, pessoal. Aqui a gente consegue conferir o que está em alta no Brasil, com base em hashtag, com base nas músicas, com base nos criadores e com base nos vídeos. Então, ó, aqui pensando em hashtag, né? Em primeiro lugar, tem Barretos. Será que eu tenho algum assunto relacionado que eu possa vincular com Barretos, já que está em alta, que muitas pessoas estão fazendo? Em segundo lugar, está aqui. Mas eu acho, Amanda, aí é porque tá na festa, né, de Barretos. Sim, com Por certeza. isso que Porque tá em alta. com certeza. Isso mesmo, Aline. E aí aqui a gente tem música, eu só não vou entrar na música por conta de tempo, mas aí com calma, o que vocês podem fazer? Entrar uma vez por semana, deixa eu fazer uma análise do que vocês estão falando, porque a empresa ela precisa, o negócio de vocês precisa estar antenado ali com o que está acontecendo para vocês surfarem, de repente, uma onda boa ali para o negócio de vocês, de acordo com o assunto do momento. Então, esse é o primeiro link. O segundo é esse aqui do Pinterest Trends. É uma ferramenta que está crescendo bastante, e aqui a gente também consegue ver as tendências no Brasil. Então, ó, aqui ele vai pedir para eu criar uma conta, mas é bem parecido com esse do TikTok que eu mostrei. É só você vir aqui, entrar ou criar conta e fazer a análise. Eu não vou fazer agora só por motivo de tempo, mas é muito tranquilo, e o link está aqui, tá bom? E aí, a gente falou só recapitulando, então a gente falou de 3 linhas editoriais, 3 editorias. O que está bombando, o que as pessoas estão buscando, a identificação, então com base ali nas dores, nos desejos e nas necessidades das pessoas, e esse terceiro foi o trend. E aí, como que a gente pode também usar a inteligência artificial para fazer conteúdo? A gente também tem um prompt para esse segundo aqui, que é o de identificação. Então, ó, Gemini, ChatGPT, enfim, inteligência artificial, deixa eu voltar aqui. Eu quero que você liste as principais dores, necessidades e desejos que podem ter, que a minha persona pode ter em relação ao turismo, à experiência. Me dê ideias de conteúdo que faça essa persona, que vamos partir do pressuposto que é aquela persona que a gente já criou ali quando eu entrei ali na página do Gemini, que você já tem criado, que você já fez a relação entre os dados reais e os dados da inteligência artificial. E aí você vai pedir, com base nessa informação da persona já criada, para a inteligência artificial te ajudar a fazer esses conteúdos. Então, ó, crie 3 exemplos de enquete simples para Instagram, para os stories baseados nessas 2. Proponha 2 CTAs, que é chamada para ação. Então, você pode, utilizando essas informações que a gente tem, com a inteligência artificial, mais o conhecimento de vocês, a experiência de vocês, para criar um conteúdo relevante, um conteúdo autêntico, um conteúdo que faça sentido, tá bom? E aí, por último, mas tão importante quanto os outros pontos, é olhar também para o calendário e aproveitar aí as datas relevantes para o seu negócio. Desculpa. Aqui, vocês também, clicando nesse link, vão ter acesso a um PDF que tem todos os meses e as datas importantes de acordo com a área de turismo, datas gerais, né? Então, que todos os negócios podem comemorar, enfim, podem interagir, mas também tem específicos para a área de turismo e meio ambiente. Esse aqui é o de 2025 e também é daquela plataforma MLabs, onde eu peguei as fontes, tá bom? Continuando aqui, a gente já entendeu aqui os conteúdos. Agora vamos ver o que os consumidores gostam do conteúdo quando que as pessoas gostam ali dos conteúdos da marca? Então, olha, 56% dos consumidores dizem que gostam de uma marca, né, que gosta de interagir com a marca quando a marca ensina algo novo. Com esse insight, o que vocês podem fazer? Poxa, alguém veio aqui no meu restaurante, alguém veio aqui no meu negócio e ficou muito feliz quando eu mostrei
que dá para tomar o melzinho dessa flor aqui. Por exemplo, tá? Estou falando isso que eu tive uma experiência parecida recentemente. Então, a gente pegou uma florzinha e tinha um melzinho ali dentro. Eu não sabia, eu amei, eu aprendi algo novo. Poxa, será que essa empresa que me proporcionou essa experiência, se fizesse um vídeo no TikTok, no Reels, enfim, estaria ensinando algo novo? Então, olhando para a realidade, para o negócio de cada um de vocês, o que novo vocês podem ensinar? Outra coisa, mas que não tem muito a ver, mas que eu lembrei aqui rapidinho, o que as pessoas mais perguntam? Amanda, Oi? só abrindo um parênteses que você está falando, olha que interessante, né? Isso mostra o tanto que, de fato, o aprendizado é algo que é relevante e que faz sentido para as pessoas. Porque mesmo por meio de experiências de hospedagem, você tem um aprendizado que seja um prato novo, que seja um atendimento diferenciado, que seja um olhar e um cuidado diferente com o cliente. Isso tudo é uma forma de aprendizado, né? Com certeza, com certeza. E que bom, né? Que bom que esse dado é assim, tão positivo para o aprendizado. E aí, complementando, né? Tem a ver com aprendizado, mas um insight que eu gosto muito de trazer é, por exemplo, assim, nossa, Amanda, sempre me perguntam aqui no meu negócio tal dúvida. É uma dúvida frequente. Como que você pode transformar essa dúvida frequente em um conteúdo que vai te reduzir ali o processo de ficar respondendo no WhatsApp? Você pode colocar ali no seu destaque do seu WhatsApp, você pode criar um PDF e colocar ali no link da bio. Dúvidas frequentes mesmo, porque você está, de alguma forma, ensinando algo novo. Mas vou correr aqui porque já são 9 horas. 55% das pessoas, né, gostam quando o conteúdo faz rir. Isso é muito, muito real, muito real. Conteúdos ali de meme, de entretenimento, tem um engajamento, um alcance muito alto. 47% gosta quando tem inspiração, quando se sente inspirado. 36% quando me faz sentir algo ou quando me engaja visualmente. Desse do engaja visualmente, vocês estão aí com uma vantagem, porque eu não tenho dúvida de que os ambientes aí, as experiências são maravilhosas, então vocês já estão com um ponto aí à frente. E aí, por fim, 30% quando a marca surpreende, né? Eu coloquei aqui atenção, muito cuidado com a panfletagem digital, mas eu já comentei sobre isso no decorrer do nosso bate-papo. Tomar cuidado para o Instagram não ficar só compre, reserve, faça aqui. Não, tenta ter equilíbrio, tenta misturar entretenimento com uma chamada para ação ali, com um anúncio, enfim. A gente já vai falar disso também. Mas agora eu quero falar um pouquinho mais do TikTok. E antes de falar do TikTok, eu quero só fazer uma pergunta aqui bem rapidinho. Todo mundo aqui sabe o que é Carmed Fine, né? Não? O batonzinho Carmed da Fine? Aí, a Nani sabe, ufa, não? Gente, esse Eu dado sei aqui porque minha filha coleciona Carmed, né? ufa, E eu acho que tem a CIMED ficou milionária só com os Carmed. CIMED é a exatamente. empresa, gente, o laboratório que Eu faz não os tenho a menor Carmed. ideia disso. São Nunca ouvi brilhos falar. labiais, e aí eles trouxeram brilhos labiais de vários tem brilho labial do Fini, que é uma bala, tem o brilho labial, agora saiu dos Smurfs, aí tem brilho labial tem um universo de brilho labial, com glitter, sem glitter, agora eles estão lançando brilho com 3 em 1, enfim, só que é uma coisa que virou febre, para colecionadoras, para crianças, adolescentes, e eles, enfim, virou uma coisa surreal. Sabe o que eu faço aqui, na minha experiência? Eu sou Sérgio do Vinhedo de Girassol. Oi, Sérgio, me conta. Pois é, de vez em quando a gente está fazendo a subida lá no Mirante e aqui tem um xisto, que é uma pedra que parece um brilho. E eu pego aquela pedra, coloco na minha mão e brinco com as mulheres. Aqui é o brilho. O Entendeu? brilho natural, né, Sérgio? É um brilho natural, exatamente. É uma pedra brilhosa que ela se esfarela e ela é muito limpa, sabe? Assim, então, eu brinco ali sempre. Fiquei curiosa, depois eu vou querer conhecer essa pedra, saber mais aí. Gostei, ainda Pois mais que é. tem brilho, amei. É um brilho mesmo, você pode usar ela, provavelmente, eu acredito que sim. Eu não.
Um ótimo conteúdo aí para quem é vegano, para as veganas, né? Muito bom, 100% natural, amei. E continuando aqui, ó, só para deixar uma imagem aí na cabeça de vocês, para quem não conhece, esse aqui é o CorMed Fini, Fini, tem o Fini, né, mas tem outros também, da CIMED, tá? E aí no TikTok foi muito viral, muita gente comprando, muita gente interessada, e aí no TikTok só essa hashtag CorMedFini, já ultrapassou aí 160 milhões de visualizações no TikTok, né? E aí a gente pensa, né? O que torna o TikTok tão atraente para as pessoas buscarem conteúdos? Em primeiro lugar, vídeo curto e informativo. Eu, falando por mim, eu não sou muito boa na cozinha, gente, mas eu estou tentando me desenvolver. Então, quando eu quero uma receita nova, eu não vou no Google, eu vou ali no TikTok e falo escrevo, né? Ou falo também, que dá para falar. Mas, enfim, como fazer tal receita? Uma coisa que as pessoas fazem muito é, poxa, eu estou viajando, estou no Cerrado, enfim, quero uma experiência. As pessoas, e eu vou mostrar um dado aqui para vocês, tá? Elas estão deixando, ou seja, estão buscando menos no Google. Então, antes, qual que era o comportamento? Ah, eu quero pesquisar alguma coisa, eu ia ali no Google e pesquisava. Hoje, o cenário é diferente. As pessoas estão procurando nas plataformas de mídias sociais. O TikTok, em primeiro lugar, YouTube, Instagram. Então, a gente precisa estar aonde está a atenção das pessoas, aonde as pessoas estão fazendo pesquisa. E já é um dado. A geração Z ali de 97 a 2006, ali, a maioria, 48%, isso, 48%, tá certo, já busca só no TikTok, YouTube e Instagram. Por quê? Além dela ter a informação, no meu caso da receita, por exemplo, além de eu ter a informação de que primeiro eu tenho que colocar a cebola, depois o alho, por exemplo, tá? Eu vou ver a pessoa fazendo isso, eu vou ver a dica que ela vai me dar, eu vou ver a corzinha ali que tá no alho. E pensando no de vocês agora, além de eu saber que no endereço X, no bairro tal, tem um restaurante maravilhoso, eu vou ver aquela comida maravilhosa, eu vou querer ir lá, meu desejo vai ficar ainda maior. Então, isso é muito importante. Além dos vídeos curtos, né, informativos, facilitarem o consumo rápido, né, a gente consegue ter narrativas ali mais envolventes e o conteúdo sendo ainda mais relevante, tá bom? E aí, um dado muito legal aqui que eu também quero trazer para vocês, para reforçar o potencial e a importância de vocês serem multicanais, estarem ali também no TikTok, é que 46% ali dos usuários engajam com o conteúdo do TikTok sem distração ou multitelas. Então, 46% está ali focado, não está dividindo a atenção, não está com duas telas. Quando fala duas telas, só para trazer um exemplo para ficar um pouco mais real. Minha irmãzinha, quando está assistindo ali o YouTube, na televisão, pasmem, ela quer ficar no TikTok também. Ou seja, multitela. Isso é muito prejudicial. E dividindo a atenção, falando de negócio agora, dividindo a atenção, a pessoa não vai prestar tanta atenção no seu conteúdo, no seu anúncio. Então, o TikTok, o percentual é muito pequeno das pessoas que ficam multitela. Então, ela consegue prestar mais atenção. Um outro dado interessante é que 75% ali dos usuários do TikTok, eles mostram fixação enquanto o anúncio está na tela, em comparação, né, com 45% de outras plataformas. E quando a gente fala de fixação, o que significa isso? É quando os olhos, eles estão focados em uma área específica do criativo. Quando fala criativo é vídeo, post, enfim, tá bom? Por mais de 100 milissegundos. E essas fixações, elas são definidas quando uma pessoa realmente viu o que olha, ou seja, ela vê, ela entende o que ela está olhando, e não só contemplando, ela realmente está entendendo a informação. Então, isso é muito legal, porque hoje a gente compete por atenção. Hoje, nas redes sociais, a competição é por atenção. Quem tem mais atenção, mais está ganhando o jogo, vamos dizer assim. Então, quando a gente está aqui no TikTok, esse cenário muda um pouco, tá bom? E um pouco não, muda bastante, e é muito bom, e reforça a importância. Gente, só um minutinho, porque eu não estou no lugar certo. Mas tudo bem, tá dando para vocês verem? Com qualidade, tá?
Sim, aí agora a letrinha que está embaixo do 66, 83, o que está pequenininha, mas... Deixa eu vir no lugar certo, porque... Só um minutinho, pessoal, é ao vivo aqui. Eu estou testando essa nova ferramenta aqui para facilitar para vocês também. Vamos ver se vai aqui. Rapidinho, tá? Aí foi, deixa eu só achar o lugar onde eu estava e a gente já retoma. Já passamos por aqui, aqui. Assim melhora, né? Mas, de qualquer forma, eu vou ler também, tá? Então, com esses usuários buscando, eles estão buscando, descobrindo e comprando por influência de conteúdo do TikTok. Então, 66% dos usuários dizem que pesquisaram e compraram algum produto que viram no TikTok. Tanto que agora a gente tem o TikTok Shop, que muita gente está comprando por lá. Pode até ser que um risco aí para o Mercado Livre, né? Nani, eu não consigo pensar em aumentar a tela, mas eu vou lendo aqui para vocês, tá bom? E quem tiver com o link pode... Até para um exemplo disso, você falou do Carmed Fine. O Carmed Fine, na época que viralizou, ele esgotou em todas as lojas em 2023, eles faturaram 189 milhões com a venda do Carmed Fine apenas. Só 189 milhões? Brincadeira. Só 189 milhões. Amanda, desculpa, mas assim, realmente é uma novidade que eu não sabia que as pessoas estavam pesquisando pelo TikTok. Ela chega lá e digita sobre o tema X, é isso? Do mesmo jeito que a gente pesquisa no YouTube e tal. Perfeitamente, do mesmo jeito, e também, assim como no Google, você consegue, ao invés de digitar, colocar ali como se fosse um áudio, eu esqueci o nome agora, mas você falar e digitar ali também é possível no TikTok. E é muito, assim, eu convido todos vocês a baixarem o TikTok, eu só advirto aqui, cuidado, porque é viciante, tá? Mas façam o teste, é exatamente igual, respondendo a sua pergunta. E a diferença é que no Google, hoje, o formato está ali, o Gemini, né, ele manda uma pergunta, ele manda ali a resposta, e aí embaixo tem os links. No TikTok, não. Provavelmente o primeiro conteúdo vai ser patrocinado e os demais são por ordem de visualização. Se eu não me engano, por ordem de visualização. Então, os mais visualizados vão ficar ali no topo da pesquisa. Até no chat GPT. Uma vez me acharam pelo chat GPT. Te acharam pelo chat GPT? Sim. Que demais, isso é muito bom. E complementando isso que você falou, vocês já ouviram falar da ferramenta Grok? Essa aqui, ó. Já ouvi. Já ouviu falar? Essa ferramenta Grok, ela é do Twitter, né? O X hoje, o antigo Twitter. Deixa eu achar aqui a informação que vocês vão gostar de saber. Aqui, ó. Não tá aqui não. Perdi essa informação, perdi o dado, mas não tem problema. Vou tentar explicar resumidamente. Essa inteligência artificial aqui, ela tem base, ela se alimenta com os dados do Twitter, com os dados reais ali do Twitter. Então, é muito legal a gente fazer pesquisa de mercado aqui nessa ferramenta, porque ela tem dados reais ali alimentados com o Twitter. Então, ali o Twitter tem as principais notícias, tem os temas em alta. Então, aqui o Grok, se eu não me engano, eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu acho para vocês o link, senão eu coloco. Tá aqui, ó, coloquei aqui. Então, ó, o Grok é aliado do Twitter, integrado em tempo real com a rede. Ela acessa conversas e tendências que outras inteligências não conseguem captar. E isso significa insights frescos sobre o comportamento dos consumidores e a concorrência. Clicando aqui, ó, onde está escrito Grok, vocês só clicar, já vai direto para a ferramenta para vocês testarem, tá bom? Eu coloquei essa informação do Grok aqui para falar sobre pesquisa de mercado e concorrente. Por quê? Segundo o Sebrae, 60% das pequenas empresas fecham em até 5 anos, muitas vezes por não acompanhar o mercado. E hoje a gente consegue fazer isso da nossa casa com uma inteligência artificial, através do Gemini, do ChatGPT, mas também do Grok. Outro dado é que 80% dos consumidores pesquisam online antes da compra, então é importante a gente estar ali de todas as formas online, provavelmente é Thiago, se eu não me engano, né?
foi localizado ali no ChatGPT porque muito provavelmente tem um site ou a rede social com um bom engajamento, mas isso é muito importante. E aí a gente entende, né, que mapear concorrente hoje não é opcional, é questão aí de sobrevivência e de estratégia, até mesmo para você se diferenciar, para você mostrar os seus atributos diferenciados, enfim, são oportunidades. Bom, posso continuar aqui ou alguém tem algum outro comentário, quer comentar alguma coisa? Bom, então eu vou continuar aqui, qualquer coisa vocês podem levantar a mão, tá bom? Ou falar aí mesmo. Continuando então, 83% ali dos usuários afirmam que o TikTok já inspirou a buscar informação sobre um produto. 76% das pessoas, dos usuários, estão abertos a anúncios e a ouvir sobre novos produtos pelo TikTok. Gente, é muito engraçado, sabe por quê? Às vezes eu tô ali no TikTok, começa um vídeo que eu super me interesso no vídeo, eu falo, nossa, deixa eu ver. Aí no final, sabe o que é? É anúncio. E, às vezes, e assim, você, de tão bom que é, você não consegue nem perceber que é anúncio. E esses são os melhores anúncios, os que não tem cara de anúncio. Só para compartilhar aqui com vocês. Mas continuando, 72% dos usuários do TikTok dizem que se sentiram inspirados a conhecer melhor uma marca devido a um conteúdo visto no aplicativo. 69% foram inspirados a fazer compras, mesmo quando não estavam procurando fazer isso. Olha que oportunidade para gerar desejo, né? Para gerar um desejo de experiência, de hospedagem, enfim, qualquer tipo de experiência. E 65% dos usuários concordam que o TikTok ajudou a decidir positivamente sobre comprar um produto que estava em dúvida antes. Por exemplo, muitas pessoas fazem o review, né, de comprar um produto ali e abrir a caixa ali, filmando, mostrando. Muitas pessoas são impactadas com base, decidem comprar com base num review. E eu também, eu costumo ter esse comportamento. Eu falo, deixa eu ver aqui um review, deixa eu ver como que é. E aí, continuando aqui com os dados legais para vocês, como eu falei, né? A gente tem que tentar fazer o máximo para ter entretenimento atrelado ali com a compra. Por quê? Uma abordagem de entretenimento, ela precisa vir em primeiro lugar. E a venda, ela vem em segundo. Então, os anúncios no TikTok, eles são menos intrusivos, eles geram mais conexão com o consumidor, muito porque essa conexão, porque esses conteúdos são feitos não necessariamente pela empresa, tá? Mas pelos usuários. Então, vamos supor que um cliente de vocês, uma pessoa que está consumindo ali a experiência de vocês, faça um conteúdo, mostre como que está sendo a rotina na pousada, como que está sendo qual passeio de ecoturismo ela fez. É um conteúdo que não necessariamente tem tanta intenção comercial, então pode ser muito mais natural. E isso pode ser uma oportunidade maravilhosa de outras pessoas conhecerem o negócio de vocês. E a gente tem a linguagem nativa do TikTok, né? E aí, 3 em cada 4 usuários sentem que o anúncio no TikTok se mistura com o conteúdo, isso eu sou prova viva também porque eu sinto, e 37% dos usuários estão abertos a comprar. É um dado porque é diferente do dado anterior, é porque aqui é divertido, então reforça que as pessoas gostam muito de ver conteúdo de meme, de entretenimento. E é legal, de repente, vocês colocarem na linha editorial de vocês. E aí, eu coloquei essas duas imagens aqui, para falar sobre TikTok e também sobre inteligência artificial. O motivo, um dos mais importantes do porquê é importante que a gente esteja no TikTok. Mas depois eu respondo essa pergunta. Não, vou responder essa pergunta agora. E não é uma pergunta, eu estou perguntando para mim, enfim, mas por que é tão importante que as marcas estejam no TikTok hoje? Porque o TikTok, ele deixou de ser apenas entretenimento e virou a nova porta de entrada para informação, produto e serviço. E a geração Z, que são esses menininhos que depois eu vou comentar sobre a imagem com vocês, pesquisa, como a gente estava falando, e decide por lá. Ele pesquisa e ele fala, não, é isso que eu quero, pelo TikTok. E isso mostra que os clientes do presente, então os clientes atuais, e essa frase, gente, é muito importante, e principalmente os clientes do futuro estão nessa rede. Então, hoje, os clientes de vocês podem estar no Instagram, mas os clientes do futuro de vocês, com certeza, estão no TikTok. Tudo bem, vai depender da persona. Mas hoje, uma pessoa que tem
16, 17 anos, que talvez não seja a persona de vocês, daqui a alguns anos ela vai ser, e ela vai estar no TikTok. Imagina se você já está lá, imagina se você já está posicionado no TikTok, você vai estar liderando amanhã. E aí eu pedi para a inteligência artificial criar 2 adolescentes da geração Z com o celular na mão, com o TikTok, e na outra mão um cartão de crédito para ilustrar a compra. E, gente, olha só, ela criou uma imagem que esse menino aqui, ele tem 7 dedos. Olha a importância da gente ter a visão crítica aí quando a gente pede qualquer coisa para a inteligência artificial. Então, eu falei, eu vou colocar propositalmente essa imagem para mostrar que é possível, sim. Talvez eu poderia ter dado um prompt melhor, tipo, a outra pessoa que precisa estar segurando a maquininha e não o jovem da geração Z. Mas eu quis colocar aqui para mostrar para vocês 2 coisas. Que, a gente pode criar imagem com inteligência artificial. E 2, tomem cuidado com as imagens criadas por inteligência artificial. Mas aí, a segunda imagem eu já achei que ficou melhor. Ele tem 5 dedos nas 2 mãos, 5 dedos em cada mão, então tudo certo. Bom, continuando aqui, porque eu acho que eu já estou passando do horário, né, pessoal? Eu vou tentar ser o mais rápida possível aqui, tá? Um outro dado muito legal aqui, que os brasileiros usam as redes sociais para pesquisar produto. Beleza, mas por quê? Primeiro, para ver a avaliação de outros clientes, o review, muito provavelmente, ou um depoimento, ou um feedback. Depois, para comparar preço. Depois, para ter certeza que não é golpe. Esse é muito importante. Eu vou falar só dos 3 primeiros, porque vocês terão acesso a esse material depois. E aí, o que eu fiz? Eu falei, chat, eu tenho essa informação aqui. Me dê insights com base nessas 3 primeiras dores para o setor de turismo e experiência. Vamos ver juntos o que a inteligência artificial trouxe para a gente? Considerando que o primeiro fator ali é ver a avaliação de outros clientes, quais são os insights que a gente pode ter? Então, a prova social é o fator número 1. Então, a maioria dos consumidores só confiam depois de ver a experiência de outros clientes. Qual é a aplicação prática que nós podemos ter? Incentivar a avaliação no Google, em sites de viagem, em redes sociais. Então, incentivar a avaliação para ter essa prova social, postar prints e vídeos de depoimentos de clientes reais e usar o GC, né, que é conteúdo gerado por cliente, como eu tinha falado anteriormente. Então, isso não foi da minha cabeça. Eu simplesmente coloquei esse print na inteligência artificial, essa imagem ali no ChatGPT, e pedi para ele me ajudar. E isso eu só quis trazer para mostrar para vocês que não tem muito limite, que a gente não precisa ter limites para pedir ajuda para a inteligência artificial, que a gente pode ver ela como aliada. Não é só para criar persona, não é só para criar ideias de conteúdo. As opções são diversas, tá? Vamos ver o segundo aqui, Preço ainda é decisivo. O público compara valor antes de comprar. Então, qual que é a ação prática que a gente pode ter? Mostrar comparativos de valor agregado. Então, o que está incluso? Oferecer combos ou pacotes para reforçar custo-benefício. Transparência total nos preços para não perder credibilidade. Esse foi o segundo. Agora, vamos olhar aqui para o terceiro. Em terceiro lugar, segurança e confiança são fundamentais. Então, as pessoas querem ter certeza que não é golpe e que o estabelecimento é real. Então, qual que é a aplicação prática que nós podemos ter? Mostrar os bastidores do negócio, quem está por trás, endereço, equipe, dia a dia. Garantir selo de segurança em site, meio de pagamento. Postar provas de clientes que já compraram. Então, vídeo ali chegando no destino, a experiência. Então, além de marketing, né? Mas a gente também tem a oportunidade de ter insights com a ajuda da inteligência artificial. Bom, até aqui a gente falou bastante sobre rede social e conteúdo, mas eu acho muito importante que a gente não pare só aqui, porque a rede social, o marketing é apenas um pilar de vários pilares que precisam sustentar os nossos negócios. E eu trouxe aqui 2 conceitos que eu acho muito importante trazer para vocês, e eu prometo que eu já estou terminando, tá bom? O primeiro é o remarketing. O remarketing basicamente é uma estratégia que procura ali reimpactar os usuários que já tiveram contatos com a marca. Por exemplo, vamos supor que vocês rodaram um anúncio, algumas pessoas entraram em contato, chamaram ali no WhatsApp, só que essas pessoas não fecharam na hora. O
que você vai fazer com esse contato? Excluir? Com certeza não. Você vai etiquetar, você vai organizar o seu CRM ali e vai fazer um remarketing futuramente. Porque olha só esse dado da HubSpot. Apenas 2% dos visitantes compram na primeira visita a um site ou a um negócio. Os outros 98% podem ser reconquistados com remarketing. Então, oi fulano, tudo bem? Eu vi que você não adquiriu o meu ingresso X. Que tal você aproveitar agora com 10% de desconto? Eu vi que você se interessou pela pousada aqui para o Dia dos Namorados, mas você não fechou. Olha, eu só tenho mais 5 vagas. Você não quer aproveitar? São exemplos genéricos que eu estou dando aqui, mas que vocês podem adaptar para o negócio de vocês. E o remarketing, ele é muito importante, tá? E os anúncios de remarketing ou as ações, que podem ser simplesmente mensagens, têm 10% mais chances, 10 vezes mais chances de gerar cliques do que anúncios comuns, ou de gerar reinteração. E eu sinto isso aqui também no meu negócio, que não necessariamente a pessoa que entrou em contato comigo através do meu anúncio vai fechar comigo naquele mês, naquela semana. Mas eu tive casos que eu etiquetei, fiz tudo bonitinho, nossa, passou um tempo, deixa eu mandar um remarketing. No remarketing, eu consegui fechar algum tipo de serviço, de entregável, de solução para aquela pessoa que tinha me procurado anteriormente, mas não conseguiu concluir por algum motivo. Aqui vocês vão ter alguns exemplos do porquê funciona, tá? E aqui eu coloquei um exemplo de prompt para agente. Eu ia mostrar para vocês como que a gente cria um agente, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade por conta do tempo. Tudo bem, Nani? Tudo bem, Aline? Então, tá bom. Mas vocês não precisam necessariamente usar um agente. Vocês podem colocar esse prompt aqui ali no Gemini, assim como a gente fez o da Persona, e pedir para ele te ajudar com uma sequência de 3 mensagens de WhatsApp para um cliente que pesquisou um passeio, mas não finalizou a reserva. São ideias que a gente pode utilizar para tentar ter uma conversão. O segundo e último conceito que eu queria trazer aqui, que eu considero muito importante, é a escada de valor. Explicando muito resumidamente o que é a escada de valor, eu deixei aqui, ó, para ficar um pouco mais ilustrativo, uma escada de valor. Então, é uma forma de organizar ali os seus produtos, os seus serviços em uma sequência estratégica, onde cada etapa aqui, ó, cada etapa agrega mais valor. E geralmente tem um preço mais alto. A próxima sempre tem um preço mais alto. E a ideia aqui dessa escada de valor é conduzir o cliente por degraus, começando por uma oferta de entrada, algo mais simples, algo mais acessível, para a pessoa ir aos poucos consumindo outro serviço seu, outras soluções suas. Então, qual que é o insight que a gente pode trazer daqui, né? Poxa, a pessoa não conseguiu comprar o meu produto X, a minha experiência X. Qual experiência que eu posso oferecer para ela com um valor um pouco mais acessível para eu não perder a oportunidade de oferecer uma experiência para aquela pessoa? Então, o conceito da escada de valor, ela é muito importante. E aí, por conta do tempo novamente, eu não vou passar no detalhe, mas eu espero que vocês vejam aqui o material para contribuir aí com o negócio de vocês. E, além disso, eu também coloquei um prompt aqui para vocês conseguirem fazer alguns com a inteligência artificial, tá bom? E aí, esse aqui é o Noah, o meu gato, tá? Que eu fiz essa imagem com a inteligência artificial. Ele tem essa carinha meio ranzinza mesmo. E ele me perguntou, tá bom, Amanda, mas o que mais que eu posso fazer com o agente ou com a inteligência artificial? E aí, o que eu quis trazer aqui? As funções são inúmeras, como eu já falei. Então, pode ajudar vocês com mensagem para atendimento no WhatsApp, pode te ajudar para ser um gestor de relacionamento com o cliente, pode ser um consultor financeiro básico, pode te ajudar a dar um feedback ali para um colaborador que está chegando atrasado todo dia e você não sabe como abordar, pode te ajudar a pesquisar tendência, pode te ajudar a planejar a experiência do cliente, pode te ajudar a ver a concorrência. Então, respondendo aqui, o Noah, o meu gatinho, não é só para isso. Você pode usar a inteligência artificial para diversas soluções. E vocês clicando aqui, tem todos esses exemplos que eu citei, tá bom? Ferramentas essenciais, brevemente falando aqui, WhatsApp Business, Google Meu Negócio, porque às vezes a gente fica só, Instagram, TikTok, meu site.
do WhatsApp e do Google Meu Negócio, que é muito importante, tá? E aqui eu explico o motivo pelo qual eles são tão importantes e o ponto de atenção que vocês precisam ter. Bom, eu acabei, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu peço mil desculpas, Aline, Jaque e todos os participantes por ter levado mais tempo do que o combinado. Imagina, eu ficaria a noite inteira aqui com você. Você pode até voltar. Todo mundo, inclusive, eu já ficou aqui no radar que eu acho que tinha que ter sido dividido em 2 momentos, para ir para uma teoria e outra prática, para a galera trabalhar aqui, foi muito bom. A Magali está com a mão levantada, Magali. Magali, pode falar. Opa, já posso perguntar, então? Claro. Já posso falar das minhas dores? Claro. Não, são muitas, mas vou focar em só 2, tá? A primeira delas, que me intriga tremendamente, é a seguinte. Eu tenho, quem me conhece sabe, a gente tem um negócio de locação de motorhomes, tá? Aqui no Centro-Oeste, aqui em Brasília. E toda vez que eu mesclo assim, conteúdos próprios e conteúdos que eu faço repost, muitos deles são inteligência artificial, esses bombam, e os conteúdos originais, vamos dizer assim, não bombam, nem perto disso. Eu queria entender um pouco essa questão, tá? Eu sei que eu não sou a Miss do Instagram, mas, enfim, eu queria entender por que essa diferença tamanha, assim, isso, de uma certa forma. Aí, por um lado, dependendo do conteúdo de inteligência, se o conteúdo repostado é de inteligência artificial, aí tem algumas críticas, alguns comentários, mas sempre bomba muito, assim. E a segunda questão é a seguinte, Amanda, que aí não tem tanto a ver com inteligência artificial, mas com inteligência humana, que eu peço uma ajuda aqui. A gente está migrando, no perfil do Instagram, principalmente, a gente está migrando por um perfil de negócio para um perfil mais de influenciadores. A gente vai começar a sair do aluguel de motorhomes e passar mais para vivências. Como é que eu faço essa migração de público sem perder tantos seguidores? Assim, a gente vai mudar a faixa etária, porque nós somos aqui 60, 50 mais, 60 por aí, e o nosso público hoje é 35, 45. Como é que a gente faz essa migração de público ou de personas sem muita dor ou sem muita perda? Perfeito. Vou tentar responder aqui as perguntas, começando pela primeira, que é a questão do post orgânico e aquele conteúdo orgânico, né, criado por pessoas reais, versus o conteúdo criado por inteligência artificial. Primeiro, para eu falar com propriedade esse comportamento, eu teria que entender um pouco mais e ver. Mas, com a sua explicação, qual que foi o insight que eu tive aqui que eu acredito que pode ser isso? Normalmente, o conteúdo criado com inteligência artificial, ele já está ali metrificado ou com um bom prompt ou com pré-requisitos que já definam que ele vai ter uma boa performance. Então, uma boa headline, ou um bom CTA, ou, por exemplo, a pessoa pesquisou ali, eu preciso falar do assunto X, me fale um tema polêmico, como eu posso abordar esse assunto polêmico com base nesse assunto que eu preciso abordar? E aí, a gente tem mais chances disso viralizar. E aí você falou, né, que tem a questão do collab ou ali de repost, né? A questão de você fazer algum conteúdo compartilhado com outras contas, isso com certeza também pode contribuir para esse aumento de visualização e para esse aumento de alcance. É mais repost, na verdade, assim, não sou eu que utilizo a inteligência artificial, eu reposto posts com inteligência artificial, e aí é uma divisão, assim, tem uns que amam e outros que odeiam, mas sempre, em termos de interação ou de visualização, ele bomba muito mais do que um conteúdo original, digamos assim. Sim. Eu acredito que para eu conseguir te dar uma resposta com mais detalhes e com mais propriedade, seria legal uma análise. Então,
eu me coloco aqui à disposição no final aqui, a Aline ou a Jaque compartilhar, para eu observar esse comportamento e te responder com mais propriedade e mais direcionado para não falar coisa errada aqui. Tá ótimo, aí, agradeço. A segunda, que é migrando o negócio do motorhome para um negócio, para uma questão ali mais de influenciadores, e eu não falei sobre influenciadores, que coisa horrível, porque é tão importante influenciadores, e como eu não falei sobre isso. Mas deixem aí no radar de vocês, porque conteúdo com influenciador tem uma capacidade de alcance enorme. Só uma atenção, esses influenciadores precisam falar com as pessoas que vocês precisam vender. Não adianta você contratar um influenciador só porque ele tem muitos seguidores e ele não tem nada a ver com o perfil do negócio, da solução que você oferece. Então, para essa migração aí do negócio do motorhome para os influenciadores, a gente teria que entender um pouco melhor sobre qual vai ser a cultura, qual vai ser os principais objetivos, os quesitos de diferenciação e também o estudo da persona, para identificar, poxa, será que eu reutilizo o Instagram ou eu crio um novo para criar ali um ecossistema? Faz sentido? No caso, os influenciadores aqui são os que vos falam, né? São os donos do negócio, que a gente vai deixar de ter o negócio para praticar mais, por exemplo, essa vida nômade do que necessariamente vender, né? Ter um produto para vender, que seria a locação. Então, assim, o meu receio é como é que eu faço essa transição de negócio para influencer, entre aspas, né, gente, porque a gente não tem muita idade para isso, mas, enfim, como é que eu faço essa migração de público, principalmente faixa etária? Eu acho que pelo pouco do contexto e do cenário que eu tenho, a ideia que eu tenho a gente precisa entender quem está hoje nesse atual e avaliar, será que eu mudo, será que eu reaproveito ou será que eu faço um novo? Mas aí a gente precisa de um pouco mais de contexto para uma resposta com mais propriedade, sem erro. E eu estou à disposição, viu, Magali? A gente pode bater um papo para a gente entender um pouco melhor o contexto, que também é muito importante. Vou querer sim, Amanda. Muito obrigada, viu? Me ajudou bastante, assim, mas obrigada. Imagina. Magali, pensando aqui com tudo que a Amanda passou, acho que seria legal criar uma persona igual ela criou e já começar a roteirizar com base nessa persona, né? Não sei se seria dever de casa isso, mas é legal mesmo você falar direto com a Amanda para ver como ela poderia te ajudar. Sim, com certeza, Jaque, com certeza. Se vou pensar nisso. E se até me permite falar também, o que eu entendi é que ela quer deixar de ser quem aluga e ela vai viver a própria experiência que ela aluga o motorhome, né? Então, eu acredito que ela não vai mudar a faixa etária, e sim vender essa história e mostrar essa aventura para quem já segue ela e conquistar ainda mais seguidores, né? Eu não acho que ela vai precisar trocar essa faixa etária. Eu acho que ela vai, inclusive, ganhar mais faixas etárias, né? Agora, Aline, espero que sim. Deixa um comentário, Aline. Eu consegui entender um pouco melhor agora. Eu estava entendendo de uma outra forma. Então, agora, ela, meio que a Magali, vai ser a influência do próprio negócio dela. É isso, então, né? Só que a gente vai deixar o negócio para viver a experiência, é essa a questão. A gente vai deixar de locar motorhome para tentar fazer algumas escapadas, algumas viagens de motorhome. Só que nós somos, nós que eu falo, eu e meu marido, somos um público para 50 mais. E o nosso público hoje de locação de motorhomes é na faixa etária de 35 a 45. Meu receio é que este público de 35 a 45 perca o interesse pelo fato de nós sermos mais velhos, é essa a questão. Eu acredito que não, acho que eles vão engajar ainda mais, porque é a faixa etária que a aluga e quer experiência um dia, e aí vocês vão mostrar essa. Eu acho que vai engajar. Com certeza, e assim, tem tudo também para dar muito certo, porque as pessoas gostam de ver realidade, ver dia a dia, e é isso que você vai proporcionar, né? É mostrar esses bastidores. Então tem tudo para dar certo, a gente só precisa pensar, né?
como que a gente vai migrar, e assim, a gente não consegue agradar todo mundo, né? A gente tem que, às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas para ganhar outras, e não necessariamente que você vai perder, tá? Não estou afirmando isso. Mas a gente, para ganhar um novo público, às vezes o público que acompanhava a gente não faz mais sentido, tá tudo bem, tem um novo te esperando e pronto para ali engajar e interagir com você. O Otávio levantou a mão. Otávio. Oi, pessoal, boa noite, estão me ouvindo? Boa noite. Sim. Primeiramente, Amanda, parabéns aí pela apresentação, muito boa, trouxe bastante conhecimento aí para todos, mas eu estava Mas eu acho que tem um microfone ligado, vê se é o da Yara, o seu tá microfone. Pronto. Show. Eu estava aqui observando essa pergunta da Magali e a gente tem um case, né, aqui na própria comunidade de uma pessoa que fez essa transição, que foi a Tânia. A Tânia, não sei se ela quer compartilhar essa experiência com a gente, mas ela saiu, até dar um spoiler aqui, de uma pessoa que comunicava como empresa e passou a ser ali dar a cara, né, na marca dela. Então ela pode dizer com propriedade como foi essa transição, e eu acho que só para adiantar, pode acontecer sim dessa questão de mudança de público, você perder alguns seguidores, isso é normal, e só que não é algo que precisa te paralisar, né? Porque é mais importante nessa trajetória você, de acordo com os conteúdos que você começar a divulgar, isso eu falo foi a Magali, né? Magali. De acordo com os conteúdos que você começar a divulgar, você ter certeza que aquele conteúdo está conversando diretamente com o público que você quer atingir. Por mais que nesse caminho, nessa trajetória, você vai perder alguns seguidores que talvez não se identifiquem mais, porém pode ter certeza que a partir do momento que você alinha o seu conteúdo novamente com o público que você quer atingir, você vai ver esses resultados e aquelas pessoas que deixaram de seguir vão ser substituídas por um público mais engajado e mais dispostos, né, a consumir o serviço que você oferece. Então, eu acho que não é o que pode te paralisar, mas muito pelo contrário, é um novo horizonte que você pode desbravar aí e ter muito sucesso. Eu acho que a Tânia pode falar isso pra gente, né? Se a Tânia quiser compartilhar. Mas, de qualquer forma, Amanda, parabéns, viu? Muito bom. Verdade, Amanda. Eu esqueci de dar os parabéns. Obrigado, Otávio, viu? Valeu. Boa noite, pessoal. Parabéns aí pela apresentação, Amanda. Muita informação, muito dever de casa, né? Da gente, desde quem não tem persona, público-alvo, até todas essas informações, todos esses links aí que você passou, a gente tem muito dever mesmo, né, para fazer. E aí, só comentando isso que o Otávio falou, é que, assim, até por uma sugestão do meu marido, dos meus filhos, porque assim, eu tenho uma agência de turismo, de ecoturismo e turismo de aventura no Cerrado, e deu sair um pouco desse negócio de só agência, só vender, e para poder ser uma influenciadora, vamos dizer, desse estilo de vida, né? Então, assim, eu estou nesse meio termo, né? Ora vendendo, ora influenciando para esse estilo de vida. Com isso, é bom que chegam alguns convites para conhecer, né, o empreendimento. Antes, tudo eu tinha que pagar para poder vivenciar. Hoje, eu já, né, com um pouco dessa transição, eu já sou convidada a ir em alguns lugares, né, para poder influenciar pessoas a fazer o mesmo, né? Muito bom. E, assim, o caminho, tudo indica que esse é o novo caminho, tudo indica que essa é a tendência. Por exemplo, da Cacau Show. Quem está aparecendo ali nas redes sociais é o dono. Muitas empresas, o dono ou a pessoa que está ali no estratégico, que está ali enfim, o estratégico mesmo está aparecendo. E a gente atende alguns clientes aqui e a gente percebe quando o dono, quando aparece um rosto ali, influenciando, conversando, assim, é incrível. Os resultados, o percentual, ele aumenta muito porque as pessoas querem ver pessoas, ainda mais se são pessoas que ela admira ou que construiu algo muito legal, começou do zero, enfim, tem alguns exemplos desse aqui, por isso que eu citei o começou do zero, mas é esse exatamente o caminho, Magali. E como
o Otávio falou, às vezes a gente vai perder um pouquinho, não é uma regra, pode ser que não, a gente espera que não, mas é porque você vai estar ali alcançando novas pessoas. E a gente tem aí um ótimo exemplo da Tânia, que reforça isso. Então, muito, muito legal. Muito legal. Show, obrigadão. Obrigadão, gente. Obrigadão pelas colaborações. Gente, é isso. Opa, desculpa. Não, falando que eu até vi né, na época das eleições, que as grandes empresas, os donos nunca apareciam, né? E aí eles contratavam os influencers. Aí, por exemplo, eu vi que, sei lá, o Felipe Neto era contratado de uma empresa, só que aí, durante as eleições, ele teve uma posição política. E essa posição política prejudicou muito a empresa. Aí eles começaram a mudar, os donos começaram a aparecer e não teve mais disso. Ah, não vou comprar daquela empresa porque o Felipe Neto está falando que vota em fulano. Não, aí o dono... Aí disse que os donos começaram a aparecer e o resultado está sendo bem maior, é muito mais interessante o próprio dono aparecer do que contratar um influencer que às vezes não tem uma imagem para alguns tão boa, ou, né? Um exemplo desse também é o Luciano da Havan, né? Desculpa te interromper. Não, sim. Né? Luciano da Havan também é um exemplo de que é uma marca que tem ali a cara dele e que também teve impactos devido ao posicionamento político, né? E traz solidez, né? É muito legal esse exemplo, Thiago, que você trouxe. E quem sabe, gente, em breve a Amanda não vem para Brasília para fazer um workshop prático aí com vocês. Massa! Eu posso só colocar uma observação aqui. Nós estamos com mais duas pessoas que também estão mostrando muito a cara e que está ficando muito, tão vídeos muito bons, que é a Yara. A Yara, sempre quando tem alguma experiência, ela se mostra, ela trabalha muito com yoga, com a parte de bem-estar. E aí ela faz uma coisa que eu acho legal, eu não sei se você está fazendo ainda, Yara, porque depois da Cerrado, quando ficou meio que fora do ar, eu não estou mais percebendo se você faz ainda aquela sua agendinha de falar, né, os roteiros, de quais são as experiências que estão para acontecer. Eu acho super legal. Ela vai e fala, olha, gente, esse mês vai ser com isso, aquilo. E o Armando também. E o Armando, eu queria tanto que ele postasse todos os dias o bom dia lindo que ele dá para a gente, porque todo dia ele dá bom dia no nosso grupo de WhatsApp. E aí, Armando, já deixo aí a ideia de você colocar, de repente, como feed mesmo, o bom dia, né? Dando um bom dia, mostrando um lugar que é maravilhoso, tem uma vista incrível do Armando. Com certeza, muito bom. Já fiquei curiosa para ver como é esse bom dia. Todo dia. E aí o bom dia, de repente, seguido de também passar um pouquinho do storytelling, que chama, né? De passar um pouco da história lá do bambu rural da fazenda, que é belíssimo, mostrar o que pode acontecer no dia a dia e tudo mais. Lá tem um córrego lindo. Eu acho que, de repente, explorar tudo que a bambu rural tem para mostrar, para se mostrar. O Armando, com certeza, ele já está dando as caras e vai, com certeza, fazer algo nesse sentido. Você já é minha convidada, quando quiser vir a Brasília, entra aí no meu Instagram, bambu.rural, veja lá meus chalés, não é nada assim muito confortável, igual os hotéis aí que você, enfim, visita aí pelo mundo afora, mas é um lugarzinho assim, prazeroso, que a Jaqueline, o Tiago, a dona Tânia já estiveram aqui, e você é minha convidada quando quiser vir para cá, qualquer dia, qualquer hora, é um prazer recebê-la aqui. Eu gostei muito, não vou perguntar porque para não me alongar, mas me tocou muito a sua historinha do TikTok. Eu realmente, não é meu público, ou não era, mas você me disse uma coisa importantíssima que eu acho que é importante ressaltar. No meu público hoje, mas não é meu público amanhã. Então, isso é muito importante, tá? E me tocou muito e vou procurar entrar nessa linha. Eu, principalmente, né, venho do mundo analógico para esse mundo digital que você conhece tão bem. E é tanta coisa nova, tanta experiência, tanta novidade, tanta informação que nem sempre a gente tem tempo
Sim. de vivenciar e de estar atento, né? Sim. Eu não vivo daqui, né? Embora eu more aqui, eu vivo de um negócio de plano de saúde que eu tenho, mas eu estou aqui há 4 anos e quero que isso aqui prospere, porque eu tenho muito prazer de atender, muito prazer, né? O meu negócio mal empata, mas o prazer de atender é assim imenso. Um dia desse, há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, atendi aqui um casal e lá no meu Instagram tem lá, quem quiser comer uma comida especial pode pedir. E eles me pediram aqui um ceviche. Olha, por acaso eu tinha os 2 peixes aqui, o salmão e o peixe branco. E eles adoraram, né? Vieram até através viu, Jaqueline, do nosso... como é que chama? Do Thiago? Ah, E embora fosse um casal de homens, mas assim, eu preparei com tanto gosto, e a melhor coisa do mundo é a gente fazer as coisas com prazer. E fizeram os melhores elogios, e é disso que a gente vive, né? É do boca a boca, é do dia a dia, procurando divulgar melhor. Muito obrigado pela sua apresentação, parabéns. Gostei muito do TikTok. Vou me aprofundar isso, né, dona Tânia? Deixa eu só falar um pouquinho, Jaque, Claro. rapidinho, que minha bateria está acabando também. Só continuando a questão do TikTok, realmente eu ando observando bastante pelos mais jovens, né, amigos dos filhos, eles só usam o TikTok, Sim. só usam, eles não olham nada do Instagram, eu falo, poxa, vocês me acompanham, não curtem, porque estão no TikTok. Eu abri a conta, não sei usar ainda muito, mas estou indo para lá também, né? E a gente está também lançando um produto novo na área educacional, não só do yoga, né? A gente também gosta da educação ambiental com crianças, e aí, para o ano que vem, a gente tem essa novidade. Eu gostaria de uma consultoria com essa moça. É um prazer, Yara, a gente pode sim conversar e eu espero muito poder contribuir aí com esse novo negócio. Pois é, vamos, é a escadinha que você falou, né? Mais um produto. Com certeza. E aí, só respondendo também aqui, senhor Armando, rapidamente, eu já aceito o convite, só um parênteses, senhor Armando, eu vou querer experimentar esse serviço também, tá bom? E o que o senhor falou nada mais é que o prazer em proporcionar, né? Então, muito legal também, era você compartilhar comigo, eu tô tão feliz, gente, muito obrigada. Foi muito bom. Prazer. Quando você quiser uma receita, pergunta para mim. Eu tenho o maior prazer, fora do YouTube e tudo mais, em te passar. Eu não sou chefe de cozinha, eu sou cozinheiro. Sabe qual é isso, Jaqueline? Maravilha. Deixa eu falar para vocês, tá? A Cerrado Experience, ela tá no TikTok também. E aí eu peço que vocês me deem um oizinho para eu seguir vocês no TikTok e começar a fazer os reposts dos conteúdos de vocês, tá? Nós postamos lá também, mas que é legal esses reposts, porque aí ele vai ser como se fosse um post mesmo da Cerrado, então a gente vai estar repostando todos vocês, como as colaborações no Instagram, os reposts no TikTok. Okay. Tomar bastante cuidado quanto às músicas. O que você postar de música do Instagram, levar para o TikTok e usar a música do TikTok, e assim por diante. YouTube, TikTok para o Instagram, para não ter problema de propriedade intelectual, que graças a Deus não foi o caso da Cerrado, mas a gente já está cuidando de ter essa atenção. Perfeito. E agradecer muito a Amanda, agradecer a Aline. A Cerrado Experience está indo para um caminho sem volta, a gente vai aprender muita coisa com essa galerinha, e eu acho que agora é só voando mesmo, só decolando mesmo para aprender bastante, para fazer nossos empreendimentos aí bombarem.
Com É isso, certeza. gente. Obrigada a todos vocês. Amanda, muito obrigada por ter aceitado, né, o convite. E é isso. E o TikTok, gente, está mudando o comportamento do consumidor. Então, isso é importante mesmo, olhar para isso, porque a gente tem aí 40% da nova geração que está usufruindo todo tipo de conteúdo, não usa mais Google pelo TikTok. E é exatamente o que você trouxe, o senhor trouxe, né, seu Armando? É o cliente do amanhã. Então, a gente tem que olhar para isso. Afinal de contas, né, o futuro está aqui na nossa frente. Com Gente, é certeza. isso. Obrigada mais uma vez. Em breve, novidades aí, né, Jaque? Perfeito. Pessoal, muito Beijo. obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Boa noite para vocês.